Bom dia, galerinha. Nós vamos fazer hoje uma revisão sobre equação do segundo grau. Nós vamos falar aqui de equação incompleta do segundo grau. De já, eu quero pedir que vocês se inscrevam no nosso canal e deixem o like aí para fortalecer o nosso trabalho. Bom, pessoal, equação incompleta do segundo grau. Só lembrando que equação, gente, é uma igualdade. Nós temos aqui um exemplo de equação. 4y² menos 100 igual a zero. É um termo algébrico, ou seja, é uma expressão algébrica porque tem uma letra e essa letra faz com que essa expressão deixe de ser numérica e passe a ser uma expressão algébrica. Nesse caso aqui, essa expressão tem dois termos. O que está antes da igualdade a gente chama de primeiro membro. Todos os termos aqui estão no primeiro membro. O que está depois da igualdade é segundo membro. No caso aqui é o zero. A gente deve sempre deixar a equação nesse formato, ou seja, todos os termos no primeiro membro e no segundo membro apenas o zero. Esse número, só para relembrar, a gente chama de coeficiente, esse número aqui que é o 4 e também o 100 negativo, a gente chama de coeficiente. E a incógnita sempre é a letra, no caso aqui o y. Como esse y, que é a incógnita, está elevado ao quadrado, e esse é o maior expoente, então a gente diz que essa equação é do segundo grau, ok? A equação do segundo grau, ela tem essa fórmula geral aqui, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Ou seja, nós temos os coeficientes A, B e C. A, B e C. Isso aqui são os números. Por exemplo, o 4 aqui, no nosso exemplo, ele representa o coeficiente A da fórmula, certo? Representa o coeficiente A. O x aqui da fórmula está sendo representado aqui pelo y. E o expoente aqui é esse expoente, ok? O coeficiente b multiplica x. Aqui no nosso exemplo, nós não temos o coeficiente b, que seria o número que multiplica a letra com expoente 1. Mas nós não temos aqui, ok? Por isso que esta equação é chamada de incompleta. Porque na nossa fórmula geral, nós temos três termos aqui no primeiro membro. Aqui, nós só temos dois termos. E esse termo aqui, que é apenas o número, na fórmula geral é representado pela letra C, ok? Então, as equações incompletas, como estas daqui, podem ser resolvidas usando a fórmula resolutiva, que você já conhece, a fórmula de Bhaskara. Mas existem maneiras tão simples de resolver que não precisa usar a fórmula de Bhaskara. E nós vamos trabalhar exatamente nisto. Nós temos uma fórmula muito simples para resolver. Por exemplo, nós vamos colocar este 100 que está aqui, certo? Que é o coeficiente C, nós vamos levar para o outro membro, certo? Nós vamos levar para o outro membro. Então, nós vamos ter o quê? 4y ao quadrado é igual a 100. 100 positivo, porque você tirou ele aqui do primeiro membro, levou para o segundo membro, então ele vai com o sinal trocado, ou seja, a operação inversa. Aqui está subtraindo, ele vai somando. Sinalzinho de mais aqui que não precisa a gente colocar. Então você pode, como você tem o 4 multiplicando o y ao quadrado,
nós podemos eliminar este 4 para deixar só a letra, que nós queremos descobrir exatamente o valor desta letra. Então, nós vamos eliminar este 4 aqui, dividindo nossa equação, ou seja, por 4, dividindo aqui agora o primeiro membro e o segundo membro pelo mesmo valor, que é o 4. Então, a gente pode cortar este 4 aqui, porque se você dividir fica igual a 1, e nós vamos ter apenas a letra, como a gente queria. E isto é igual a 100 dividido por 4, dá igual a 25. Muito bem. Aqui você já percebe a solução claramente, né? Y ao quadrado é igual a 25. Então, uma das soluções será o 5, porque 5 elevado a 2 é igual a 25. Mas a equação do segundo grau, que nós estamos estudando, ela sempre tem duas soluções. No caso aqui dessas duas soluções que nós estamos aqui buscando, elas vão ser simétricas. Veja, você vai pegar o y, você vai isolar ele aqui no primeiro membro, você vai colocar mais sobre menos, raiz quadrada de 25. Por que raiz quadrada de 25? Porque a operação inversa. Ó, aqui nós temos uma potência. Então, esse 2 vai para o outro lado, ele vai na forma de raiz, de radiciação, ok? Então, nós já temos aqui a nossa solução. Ó, y vai ser igual a mais ou menos. Qual é a raiz quadrada de 25? É 5. Pronto, está aí a resposta. Então, nós temos que o conjunto solução desta equação vai ser o menos 5 e o 5 positivo. Pronto, está respondida aí facilmente esta equação. Sempre que nós tivermos o coeficiente A, lembrando que o coeficiente A é o que multiplica a incógnita elevada ao quadrado, e tivermos o coeficiente C, ou seja, nós não temos aqui o coeficiente B, ela é uma equação incompleta. Então, nesse caso, o conjunto solução vai ser formado por dois números simétricos, ok? Nós temos aqui sempre vai ter um número positivo e um número negativo, ou seja, são dois números simétricos, ok? Agora nós temos uma outra situação. Nós temos agora uma outra equação incompleta, mas veja que nós temos o A, coeficiente A, que é o que multiplica x ao quadrado, e nós temos o coeficiente B, agora aqui aparecendo. Por que, professor, que você chama esse de B? Porque na nossa fórmula geral, como nós vimos aqui, o B multiplica o x, certo? O B multiplica o x. E o C é o termo independente, ou seja, não tem a incógnita, ok? Só lembrando, A, B e C são números reais. A, B e C são números reais. Então, para uma equação ser incompleta, ela pode ter o B igual a zero, ele não aparece, o C igual a zero, ele não aparece, e os dois também podem estar igual a zero. O A é que nunca pode ser igual a zero, ok? Então, voltando para o nosso exemplo. Nós temos aqui 3x ao quadrado menos x igual a zero. Então, gente, a gente vai fazer aqui uma fatoraçãozinha. Ó, qual é o que se repete nesses dois termos aqui? O x. Então, você vai pôr o x em evidência. Professor, sempre faz assim? Sempre faz assim. Tem outras fórmulas para resolver, mas, como eu falei, essa aqui é a mais fácil. Na primeira letra, você tem o C,
Então, você sempre joga o C para o segundo membro. Agora, nesse segundo exemplo, você tem o B. Então, sempre você vai fazer dessa forma. Coloca a incógnita em evidência, tirando aqui um x, o que que sobra? Vai sobrar o 3x. Então, você põe lá 3x. De forma que, se você fizer 3x multiplicado por x, vai ter que dar 3x ao quadrado. Muito bem. Tirando o x daqui, vai ficar o menos 1, que é o númerozinho que está invisível aqui, mas você já sabe que quando não tem o número aqui multiplicado, significa que é o 1, o elemento neutro da multiplicação. Então, tirando o x aqui, fica o menos 1. Muito bem. Isso igual a 0. Ora, se eu tenho x vezes 3x menos 1 igual a 0, isso significa dizer que ou esse x é igual a 0, por quê? Porque se eu tenho um número multiplicado por outro número, porque essa expressão representa um número, e o resultado dessa multiplicação é igual a 0, então ou esse primeiro número aqui é 0, ou o segundo é 0, para poder o resultado ser 0. Então a gente põe assim, ó, x igual a 0 ou 3x menos 1 igual a 0. Pronto. Então veja que você já encontrou uma das soluções ou uma das raízes. Sempre quando você tiver o A e o B, você vai ter como uma das soluções o 0, ok? Então vai ser uma das soluções desse tipo de equação incompleta, é o 0. Então pronto, você termina aqui, você ficou com uma equaçãozinha do primeiro grau muito simples, você joga esse 1 para o segundo membro, vai ficar 3x igual a 1. Pronto. Então, só para completar, isola o x no primeiro membro, vai ficar 1 sobre 3, ok? Porque o 3 está multiplicando, ele vem dividindo. E essa aqui passa a ser a sua segunda solução ou a segunda raiz. Então, o conjunto solução vai ser o 0 e o 1 sobre 3. Pronto, muito simples. Relembrando novamente, quando a equação ela tiver o A e o C, você vai ter um número, só um número na solução, sendo que esse número vai ser negativo e positivo, ou seja, as raízes aqui são simétricas, ou seja, um mesmo número, sendo que um negativo e o outro positivo. Agora, quando a equação for do tipo que tem o A e o B, então você vai ter sempre o 0, vai ser uma das soluções, sempre o 0 e um outro número qualquer, ok? Como aqui está. Então vamos ver mais esse exemplo aqui. Você vai fazer o mesmo processo, põe o x ou a incógnita que tiver aqui. Tirando o x daqui vai ficar 4x, tirando o x daqui vai ficar menos 5. Veja que o processo é muito simples. Então, x igual a 0 ou 4x menos 5 igual a 0. É quase automático, né? A forma de fazer. Então, você vai, ó, para a primeira solução, continua aqui, põe o 5 para o outro lado do sinal de igual, ou seja, tira do primeiro membro, passa para o segundo membro, e agora é só isolar o x no primeiro membro e você tem a solução. O 4 está multiplicando o x, passa dividindo. Então, gente, o conjunto aqui seria a segunda solução. E nós temos agora o nosso conjunto solução igual a 0 e
5 sobre 4. Ok? Então, novamente, nós temos aqui o zero aparecendo e um outro número. Por quê? Porque nossa equação ela tem o coeficiente A e o coeficiente B. Ela é incompleta, mas tem esses dois coeficientes. Agora, para finalizar, nós temos outra equação incompleta do segundo grau porque está elevado a 2, a incógnita está elevado a 2, nós temos o coeficiente A, está faltando o B e está faltando o C. Isso significa que são iguais a zero. Bom, gente, nessa equação, a solução vai ser zero, certo? Você diz, mas por quê, professor? Porque observe que você tem aqui o 3 multiplicado pelo x, que é igual a zero. Então, se você tem 3 vezes x igual a zero, significa dizer que o x é igual a zero. Ou seja, tanto esse primeiro como esse segundo, porque eles são iguais, vai ser igual a zero. Então, conjunto solução só pode ser zero, porque 3 vezes 0 é 0. E aí encerra o problema. Então, galera, espero que vocês tenham entendido e gostado. Se gostaram, deixe aí o seu like para ajudar o nosso canal e valeu pela atenção.